Você parou de falar com ela e algo mudou. Homens, você precisa ver isto. Porque quando você decide ficar em silêncio, reduzir contato ou simplesmente desaparecer da rotina dela, a mente feminina não fica neutra. Ela reage. Agora, antes de você criar fantasia, vamos alinhar expectativa. Nem toda reação significa amor. Nem toda movimentação significa arrependimento, mas significa percepção. Quando você estava sempre presente, você era parte do padrão. Quando você sai do padrão, você vira evento. E evento gera resposta. Muitos homens acreditam que, ao parar de falar, nada acontece. Que ela simplesmente segue a vida sem pensar duas vezes. Às vezes isso acontece. Mas muitas vezes algo psicológico é ativado. Contraste. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que realmente acontece na mente dela quando você interrompe o contato. Não do ponto de vista emocional fantasioso, mas do ponto de vista de ego, validação, memória e dinâmica de poder. Porque quando você para de falar, três coisas podem acontecer. Ela pode sentir alívio, ela pode sentir curiosidade ou pode sentir perda. E cada uma dessas reações revela algo sobre o que existia entre vocês. Aqui vai o ponto que poucos falam. O silêncio não cria sentimento. Ele revela o que já estava lá. Se você era insistente, o silêncio pode parecer paz. Se você era estável e presente, o silêncio pode parecer vazio. Mas o mais importante não é o que ela sente. É como você interpreta o que acontece depois. Porque muitos homens estragam o efeito do silêncio ao reagirem cedo demais. Então presta atenção. O que uma mulher faz quando você para de falar com ela depende menos dela e muito mais da dinâmica que você construiu antes. Agora vamos analisar exatamente quais são essas reações e o que cada uma significa. 1. Ela verifica. Se ainda tem acesso. Homens, a primeira coisa que muitas mulheres fazem quando você para de falar é simples. Ela testa. Não necessariamente porque está apaixonada, mas porque quer saber se ainda tem acesso. Se você sempre respondia rápido, sempre iniciava a conversa, sempre mantinha contato, sua atenção virou algo garantido. Quando isso some, o cérebro dela registra quebra de padrão. E quebra de padrão ativa curiosidade. Ela pode fazer algo sutil, curtir uma foto antiga, ver seus stories imediatamente, responder algo antigo, mandar um "Oi, sumido". Isso nem sempre é reconciliação, muitas vezes é teste. Ela quer ver. Você ainda responde rápido? Ainda demonstra interesse? Ainda está disponível emocionalmente? Se você responde com entusiasmo exagerado, ela confirma que o acesso continua aberto. E quando o acesso é confirmado, o mistério desaparece. Mas se você responde com calma, sem frieza e sem empolgação excessiva, a dinâmica muda. Porque agora ela percebe que algo realmente mudou. Aqui está o ponto psicológico. Quando uma pessoa percebe que perdeu acesso fácil à validação, o ego reage. Não porque quer compromisso, mas porque quer segurança. Agora presta atenção nisso. Se ela não fizer nenhum movimento, isso também é resposta. Significa que sua ausência não criou impacto suficiente. E homem maduro entende que nem todo silêncio provoca reação. Mas quando há reação, quase sempre começa com teste. Teste não é declaração. Teste é sondagem. E a forma como você reage ao teste define se o silêncio vai ganhar força ou se vai perder efeito imediatamente. Porque quando você para de falar, o jogo muda. Mas quem define a nova regra é você, na sua primeira resposta. 2. Ela começa a observar. Você em silêncio. Homens, quando você para de falar, não significa que ela parou de prestar atenção. Na verdade, muitas vezes acontece o contrário. Ela observa mais, visualiza seus stories rápido, presta atenção em quem comenta suas fotos. Nota mudanças no seu comportamento online. Repara se você parece bem ou abatido. Isso acontece porque o silêncio cria dúvida. E dúvida ativa
monitoramento. Se antes ela tinha acesso direto a você, agora precisa observar a distância para entender o que está acontecendo. Mas aqui está o detalhe importante. Ela não vai demonstrar isso claramente. Você não verá mensagem dizendo "estava vendo suas coisas", mas verá presença constante e silenciosa. Agora entenda algo psicológico. Quando você deixa de fornecer informação direta, a mente dela começa a preencher lacunas. Será que ele está saindo com alguém? Ele já superou? Por que ele está diferente? E quanto menos previsível você estiver, mais espaço a imaginação terá. Mas cuidado! Se você usa redes sociais para provocar, postar indiretas ou forçar a aparência de felicidade, você quebra o efeito, porque aí não é mistério, é reação. O que realmente cria impacto é naturalidade. Você segue sua vida, mantém rotina, mostra a evolução real, não performance, e ela percebe. Agora vou ser direto. Se ela observa, mas não fala, isso significa que existe curiosidade. Mas curiosidade não é compromisso. Muitos homens confundem visualização com interesse profundo. Nem sempre é. Às vezes é apenas tentativa de entender se você ainda é opção. Por isso, o importante não é o fato dela observar. É o fato de você continuar inabalável. Porque quando você não reage à observação silenciosa, você mantém poder na dinâmica. Mas quando você começa a apostar para provocar reação, você perde controle. Ela observa. Você mantém postura. É assim que o silêncio começa a pesar mais do que palavras. 3. Ela sente alívio ou vazio, homens. Aqui está a parte que exige maturidade para ouvir. Quando você para de falar, ela pode sentir alívio. Sim, alívio. Se você era insistente, pressionava, cobrava atenção ou criava tensão constante, o seu silêncio pode parecer paz. E isso não é ataque ao seu valor. É consequência da dinâmica que existia. Mas aqui está o outro lado. Se você era presença estável, leve, respeitosa e consistente, o silêncio pode gerar vazio. E vazio é poderoso, porque o vazio não grita. Ele incomoda em silêncio. Ela pode perceber que o dia ficou diferente, que a rotina perdeu algo, que a conversa que existia não está mais ali. Agora presta atenção. O silêncio não cria sentimento. Ele revela o impacto que você tinha. Se sua presença era peso negativo, o silêncio vira leveza. Se sua presença era valor positivo, o silêncio vira falta. Por isso, antes de se perguntar o que ela sente agora, pergunte a si mesmo: que tipo de presença eu era? Essa resposta define quase tudo. Outro ponto importante: às vezes ela sente alívio no início e vazio depois, porque o ego gosta de paz momentânea. Mas a memória emocional começa a agir com o tempo. Se você tinha valor real, a ausência pode começar leve e depois pesar. Mas se você só ocupava espaço sem agregar, o silêncio vira esquecimento. E aqui está a parte mais importante. Se ela sentir alívio, você aprende. Se ela sentir vazio, você observa. Nenhuma das duas reações deve te desestabilizar, porque o silêncio não é ferramenta para forçar retorno, é ferramenta para revelar verdade. E homem maduro não usa o silêncio para manipular. Ele usa para entender, porque quando você para de falar, você descobre algo fundamental. Se ela sentia sua presença ou apenas tolerava. 4. O ego dela começa a trabalhar. Homens, quando você para de falar, principalmente se antes era você quem mais investia, algo silencioso pode acontecer. O ego dela desperta. Se ela estava acostumada com sua atenção constante, com sua iniciativa, com sua validação, sua ausência quebra essa segurança. E quando a segurança emocional é retirada, o ego começa a questionar. Ele desistiu tão fácil? Eu não fui tão importante assim? Tem outra pessoa? Agora presta atenção. Isso não significa que ela está sofrendo intensamente. Significa que a autoimagem dela foi levemente abalada. Quando alguém está acostumado a ser procurado,
desejado ou priorizado, e de repente isso para, o cérebro interpreta como perda de posição. E ninguém gosta de perder posição. É aqui que podem surgir reações como postagens estratégicas, mais exposição nas redes, fotos diferentes, indiretas sutis. Nem sempre é para você especificamente, mas muitas vezes é resposta ao contraste criado pelo seu silêncio. Agora aqui vai o ponto importante. Se você reage rápido a qualquer movimento dela, você restaura o equilíbrio que ela estava tentando recuperar. E o efeito do silêncio se perde. Mas se você mantém postura e continua sua vida sem reagir impulsivamente, o questionamento interno dela pode crescer, porque agora não há confirmação. E a ausência de confirmação gera dúvida. Mas atenção, ego ativado não é amor despertado, é inquietação. E inquietação pode levar tanto à aproximação quanto a afastamento definitivo. Por isso, quando você para de falar, não observe apenas se ela reage. Observe o tipo de reação. Se for busca genuína de conversa, é uma coisa. Se for apenas movimento para recuperar validação, é outra. O silêncio mexe com o ego. Mas só a maturidade define o que acontece depois. E a sua maturidade é o que realmente importa nessa dinâmica. 5. Ela pode tentar provocar. Reação. Homens, quando você para de falar e mantém postura, algo interessante pode acontecer. Ela tenta provocar você. Não necessariamente de forma direta, mas sutil. Posta foto mais produzida. Mostra que está saindo. Aparece com novas companhias. Compartilha frases estratégicas. O objetivo nem sempre é fazer você voltar. Muitas vezes é testar se você ainda reage. Porque quando você sai da dinâmica e deixa de oferecer validação automática, ela perde referência do seu estado emocional. E isso incomoda. Se antes você demonstrava ciúme, atenção constante ou reatividade, ela pode querer verificar. Será que ele ainda se importa? Será que ele viu? Será que vai falar algo? Agora aqui está o ponto crucial. Se você reage imediatamente, comenta, manda mensagem, faz indireta, você confirma que ainda está emocionalmente envolvido. E o efeito do silêncio desaparece. Mas se você mantém estabilidade, não entra em competição e continua sua vida normalmente, você muda o jogo. Porque provocação só funciona quando encontra reação. Sem reação, perde força. Agora atenção, nem toda postagem é sobre você. Esse é o erro de muitos homens. Eles interpretam qualquer movimento como tentativa de provocar. Às vezes é apenas vida normal. Por isso, maturidade é essencial. O silêncio não é sobre vigiar cada passo dela. É sobre controlar sua própria resposta. Se ela tentar provocar e você não reagir, duas coisas podem acontecer. Ou ela aumenta a intensidade, ou percebe que você realmente mudou. E quando percebe mudança real, a percepção sobre você muda também. Mas se você entra no jogo, o silêncio vira apenas pausa estratégica. E pausa estratégica não é transformação. Quando você para de falar, o teste pode vir. Mas o que define sua posição não é o teste, é a sua reação, ou a ausência dela. 6. Ela pode sentir curiosidade crescente. Homens, depois que o impacto inicial do silêncio passa, uma coisa começa a crescer lentamente. Curiosidade. Se você não reagiu a provocações, não correu atrás, não fez drama e simplesmente seguiu sua vida, algo muda na mente dela. Porque agora você não é mais previsível. Antes ela sabia seu padrão. Sabia que você procuraria. Sabia que responderia rápido. Sabia que estaria ali. Agora ela não sabe mais. E o cérebro humano odeia a incerteza. A curiosidade começa pequena. Será que ele já superou? Será que está conhecendo alguém? Por que ele realmente parou? E quanto mais tempo você mantém consistência, mais essa curiosidade pode crescer. Mas aqui está o ponto crucial. Curiosidade não é sentimento profundo, é questionamento interno. Muitos homens confundem curiosidade com saudade intensa.
Nem sempre é. Às vezes é apenas necessidade de entender mudança de dinâmica. Se você era constante e agora não é mais, ela quer saber o motivo. Mas se você quebra o silêncio cedo demais, você mata a curiosidade antes que ela amadureça, porque curiosidade precisa de tempo. Se você aparece rápido demais, a resposta interna dela se resolve fácil. Ah, ele ainda está aí. E tudo volta ao padrão antigo. Agora entenda algo importante. Curiosidade cresce quando há ausência, plus postura. Se você some com raiva ou indireta, vira conflito. Se você some com dignidade e estabilidade, vira mistério. E mistério saudável alimenta curiosidade. Mas cuidado para não transformar isso em jogo psicológico. O objetivo do silêncio não é manipular curiosidade, é reposicionar sua presença. Se ela sentir curiosidade, ótimo. Se não sentir, você ainda ganha algo mais importante: clareza. Porque no final, o silêncio não serve para forçar sentimento. Serve para revelar se existia algo forte o suficiente para resistir à ausência. E curiosidade é apenas o primeiro sinal de que talvez existia. 7. Ela pode não fazer absolutamente nada. Homens, agora vem a parte que poucos gostam de ouvir. Você para de falar e ela não faz nada. Nenhuma mensagem, nenhuma indireta, nenhuma provocação, nenhum sinal. Silêncio total. E aqui é onde muitos homens entram em conflito interno. Será que ela não se importa? Será que nunca significou nada? Será que eu fui irrelevante? Calma. A ausência de reação também é informação. Pode significar que ela já estava emocionalmente desligada. Pode significar que está orgulhosa demais para procurar. Pode significar que realmente seguiu em frente. Mas aqui está o ponto que exige maturidade. O silêncio dela não define seu valor. Ele define o nível de vínculo que existia. Se ela não reage, você ganhou algo extremamente importante: verdade. Sem ilusão, sem ambiguidade, sem teste. Muitos homens preferem qualquer reação, até negativa, só para sentir que ainda tem impacto. Mas maturidade é aceitar quando não há movimento. Porque insistir após silêncio mútuo vira perseguição. E perseguição nunca constrói respeito. Agora pensa comigo. Se você precisa que ela reaja para se sentir relevante, o problema não está nela. Está na sua dependência de validação. O silêncio dela pode doer, mas também pode libertar, porque agora você sabe onde está pisando. E homem forte não força a porta fechada. Ele observa, aprende, ajusta. Se ela não faz nada, talvez isso seja o fechamento que você precisava. Nem todo silêncio gera retorno, mas todo silêncio gera revelação. E às vezes, o que não acontece diz muito mais do que qualquer mensagem poderia dizer. 8. Ela pode voltar, mas em outro tom, homens, às vezes você para de falar. E depois de um tempo, ela volta. Mas não volta como antes. O tom muda. Pode ser mais leve, mais curioso, mais neutro, ou até mais cauteloso. Isso acontece porque o silêncio altera a dinâmica. Antes, talvez você fosse quem buscava, quem insistia, quem demonstrava mais. Agora, com sua ausência, o equilíbrio emocional pode ter se ajustado. Mas aqui vai o ponto essencial. Quando ela volta, isso não significa que tudo está resolvido. O retorno é apenas um movimento. Não é reconciliação automática. Você precisa observar. Ela demonstra interesse consistente? Propõe conversa real? Assume responsabilidade por algo? Ou apenas aparece para testar novamente? Porque muitas vezes o retorno vem com curiosidade, não com compromisso. E se você reage com empolgação exagerada, pode desequilibrar novamente a dinâmica. Homem maduro responde com tranquilidade, sem frieza, sem cobrança, sem ansiedade. Ele mantém postura, porque o silêncio que você construiu só mantém força se sua reação for coerente com a nova versão de você. Agora entenda algo importante. Se ela volta em outro tom, é porque algo mudou na percepção dela. Pode ter sido o ego, pode ter sido a curiosidade,
Pode ter sido comparação, mas a mudança de tom revela que sua ausência teve algum impacto. O que você faz com isso define o próximo capítulo. Você volta ao padrão antigo ou mantém o novo padrão? Porque muitas vezes a mulher não testa apenas se você ainda está ali. Ela testa se você continua o mesmo. E se você continua o mesmo, o ciclo tende a se repetir. Mas se você realmente evoluiu, a dinâmica pode mudar. E é aí que o silêncio deixa de ser estratégia e passa a ser transformação real. 9. Ela reavalia o valor. Que você tinha homens. Quando você para de falar e mantém postura, algo silencioso começa a acontecer com o tempo. Reavaliação. Enquanto você estava sempre presente, sua atenção parecia comum. Sua disponibilidade parecia normal. Sua constância parecia garantida. Mas quando isso desaparece, a percepção muda, porque valor só é sentido plenamente quando deixa de estar disponível. Ela pode começar a lembrar das conversas, da estabilidade, do jeito que você lidava com situações, da segurança que transmitia. E aqui está o ponto importante. A memória emocional não funciona em tempo real. Ela amadurece com distância. Quando não há mais conflito, quando não há mais desgaste recente, o cérebro tende a destacar o que era positivo, principalmente se você saiu com dignidade. Mas cuidado! Reavaliar valor não significa que ela decidiu voltar. Significa apenas que sua ausência criou contraste suficiente para gerar reflexão. E reflexão pode levar a 3 caminhos: curiosidade, contato ou simplesmente respeito silencioso. Agora pense comigo: se você era presença estável, sua ausência pode pesar. Mas se você era presença instável, sua ausência pode parecer apenas continuidade do problema. Por isso, o silêncio revela qualidade, não cria qualidade. Se ela começa a enxergar seu valor depois que você para de falar, é porque algo existia ali. Mas aqui vai a parte madura da conversa. Você também precisa reavaliar. Ela agregava valor real à sua vida? Ou você sente falta apenas da dinâmica emocional? Porque muitas vezes você espera que ela perceba seu valor, mas não analisa se ela realmente merece seu retorno. O silêncio não serve apenas para mexer com ela, serve para trazer clareza para você. E quando ambos reavaliam, a próxima decisão pode ser mais consciente, mas só se você não quebrar o processo cedo demais. 10. Ela revela. Quem realmente é homens, no final das contas, quando você para de falar, não é apenas ela que reage. Ela se revela. Algumas vão procurar com maturidade, outras vão provocar. Algumas vão observar em silêncio, outras simplesmente desaparecerão. E cada reação mostra caráter, não apenas sentimento. Se ela respeita seu silêncio e depois volta com clareza e honestidade, isso diz algo positivo. Se ela tenta manipular, provocar ciúmes ou testar constantemente, isso também diz algo. Se ela não faz absolutamente nada e segue a vida com naturalidade, isso também é informação. O silêncio remove interferência. Sem suas mensagens constantes, sem sua validação, sem sua energia alimentando a dinâmica, o comportamento dela aparece sem filtro. E aqui está a parte que poucos entendem. O silêncio não é apenas teste para ela, é teste para você. Você aguenta não reagir? Você aguenta não interpretar tudo como indireta? Você aguenta aceitar quando não há retorno? Porque enquanto você observa o que ela faz, ela também observa como você lida com a ausência. No fim, parar de falar não é sobre punição, é sobre clareza. Você descobre se ela sente sua falta, se ela só sente perda de validação, ou se ela simplesmente já estava pronta para seguir. E qualquer que seja a resposta, você ganha algo poderoso: verdade, sem fantasia, sem expectativa, sem auto-engano. Porque quando você sai da cena, a dinâmica revela quem realmente queria estar nela. E homem maduro não usa o silêncio para manipular resultado.
ele usa para enxergar realidade. E realidade, mesmo quando dói, sempre fortalece. Vou fechar com algo direto. Quando você para de falar com uma mulher, o que acontece depois não depende só dela. Depende do que você representava. O silêncio não cria sentimento. Ele revela impacto, revela ego, revela valor, revela indiferença. Algumas vão testar, outras vão observar, algumas vão voltar, outras nunca mais aparecerão. E aqui vai a parte mais importante. Se você usa o silêncio para manipular, você continua preso. Se você usa o silêncio para ganhar clareza, você evolui. Agora eu quero saber de você. Quando você parou de falar com alguém, qual foi a reação? Ela tentou voltar? Provocou? Ou simplesmente sumiu? Comenta a sua experiência. Eu leio. Eu respondo. Porque no final, não é sobre o que ela faz quando você para de falar. É sobre o que você faz com a verdade que o silêncio revela.